Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje vamos conversar com o doutor, o professor Silvio Luiz da Costa, que é doutor em Educação pela USP de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Sociologia na Unital, né, aqui na cidade, e também professor de mestrado e doutorado. Silvio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui na TV Cidade, dialogando aqui com os telespectadores. Aqui é sempre um espaço muito bem-vindo por aquilo que promove, as discussões que a TV Cidade propõe na cidade. Então, para mim é uma alegria estar aqui. A nossa alegria também. Filosofia é uma palavra grega que significa amor e sabedoria. Filosofar significa refletir sobre questões fundamentais da vida, da vida humana. Então, quem o faz precisa de uma resposta para uma vida melhor. Silvio, de que forma a filosofia impacta na vida cotidiana das pessoas? Gil, primeiro uma alegria poder falar de filosofia, né? A minha formação de base, de graduação é filosofia. Eu tive o privilégio de, durante muito tempo, ser professor de filosofia em cursos de filosofia aqui em Taubaté, em São José dos Campos, em São Paulo. E isso me permitiu visitar os clássicos, as grandes obras, e mais do que isso, estar cotidianamente fazendo exercício desse método de pensar a vida a partir daí de questões, de grandes questionamentos, digamos assim, né? Então, a filosofia impacta no cotidiano na medida em que você se apropria da filosofia e você passa a olhar para as coisas sempre na perspectiva da pergunta, do questionamento. Então, eu diria assim que o filósofo é aquele que, quando olha para o mundo, ele é convidado a ter um olhar abrangente, ele é convidado a não se tornar refém de uma visão muito reducionista, muito pequena. Então, assim, a filosofia impacta no cotidiano porque ela mostra para o homem que ele é sujeito do pensamento. A filosofia é o lugar da sabedoria, o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, né? E quando a gente passa pelos autores, pelas obras, a gente está sempre se debruçando não sobre as questões do ontem, mas sobre as questões do hoje. Podemos dizer que o filósofo é aquela pessoa mais zen, mais tranquila, mais calma, que anda devagar, que pensa ao falar? Olha, a gente espera que o filósofo seja aquele que pense o que fala, né? Que seja uma pessoa reflexiva, né? E que seja capaz, inclusive, de colocar os seus próprios pensamentos em suspeita, né? Seja capaz de colocar suas próprias convicções sobre questionamento, né? O filósofo é uma pessoa mais zen? Não necessariamente, isso é um pouco do temperamento, né? Nós vamos encontrar pessoas mais agitadas e pessoas mais calmas, né? Mas espera-se do filósofo, espera-se do sábio uma visão mais ponderada diante das questões, né? Ponderada no sentido de não responder abruptamente, mas de pensar, olhar e poder contemplar as coisas antes de uma resposta demasiado imediata. Na verdade, a filosofia ela é dividida em períodos, né? A filosofia antiga, a medieval e contemporânea. Fala, por favor, sobre esses três períodos. Vamos falar primeiro então lá do mundo antigo, né? O mundo antigo, ele tem como referência o Sócrates para falar dos pré-socráticos, os primeiros pensadores, aqueles que trouxeram essas primeiras questões, qual o princípio, a origem de todas as coisas, né? Aí nós vamos ter lá Anaximandro, Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, são ali os primeiros pensadores, né? Depois, Sócrates é o filósofo de Atenas, é o filósofo da praça, é o pensador que andava pelas ruas, né, e fazia pergunta para os jovens e questionava os jovens sobre o seu conhecimento, né? E na medida em que ele ia fazendo pergunta, ele ia mostrando para o jovem que aquela primeira a visão de aparência das coisas não é necessariamente verdadeira, e também ia tirando as verdades que o Sócrates acreditava que estava dentro das pessoas, né? Quer dizer, na medida que a pessoa vai refletindo, vai questionando, ele ia dialogando com as pessoas, ele ia tirando a verdade das próprias pessoas, né? Então, o mundo antigo, depois nós vamos ter Platão e Aristóteles como grandes pensadores desse primeiro período, né? E aí nós temos o pensamento grego, que vai construir, de certa forma, as bases do pensamento de toda a filosofia do mundo ocidental.
Então, Silvio, agora eu gostaria que você falasse sobre a época medieval, filosofia na época medieval. Então, a Idade Média é um período longo, né? Ela começa lá com Agostinho, o primeiro grande pensador, né? Agostinho de Hipona, e depois tem um outro grande pensador que é Tomás de Aquino, já no século XII, né? A Idade Média é um período marcado pelo tema religioso, né? Principalmente ali a Aristóteles, né? Platão, Agostinho recupera um pouco o pensamento de Platão e Tomás de Aquino vai recuperar um pouco o pensamento de Aristóteles. Mas é uma época das grandes sínteses da filosofia monástica e depois do próprio Tomás de Aquino que vai trazer ali a metafísica e as questões sobre o ser, né? Que vai ser a filosofia que a Igreja Católica vai custodiar ao longo do tempo, né? Hoje mais convidada a dialogar com os temas contemporâneos, né? Eu gosto muito dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Que é ali o século XV, século XVI, que é quando a gente tem o pensamento humanista no século XV e onde o mundo começa então a olhar para o homem como protagonista, ou seja, é o homem que constrói a cidade, é o homem que precisa pensar as coisas e fazer a ciência, e aí como consequência desse homem que interfere no mundo e pode ser protagonista diante do mundo, nós vamos ter no século XVI o Renascimento. Renascimento político, renascimento cultural, renascimento científico. Então, a Idade Moderna, ela começa ali no século XV, trazendo essa centralidade do homem. Quem é o pensador que melhor sistematiza isso ali? É Descartes. Quando Descartes vai dizer, né? Olha, eu penso, logo existo. Então, essa razão cartesiana, colocando o homem como centralidade, como aquele que pode fazer uso do pensamento e produzir um mundo melhor, ou um mundo que talvez seja, que possa evoluir, a ideia de progresso e desenvolvimento, vem dessa base ali da Idade Moderna. Silvio, então, o homem anteriormente ele não era visto como um protagonista? Então, essa ideia muito forte dos nossos dias, ela começa a ser construída a partir do século XV. Quando a gente está lá no pensamento clássico, né, lá no pensamento grego, por exemplo, a gente vai estudar um pouco o homem mergulhado no cosmos, né, na Idade Média, o homem fazendo a ponte com o divino, né, e a Idade Moderna vai colocar o homem como protagonista da história. Então, dando um exemplo, né, um pensador ali, né, Maquiavel. Maquiavel vai dizer, olha, o poder não vem de Deus, né? O poder não vem das riquezas, como se pensava, dos nobres e tal, né? Não, o poder vem das pessoas, né? Então, o que a gente entende na Idade Moderna? É quando o homem começa a ser sujeito diante do mundo, diante da política. Maquiavel vai trabalhar muito bem isso, diante da religião, a reforma religiosa de forma geral, né? Diante da arte, interpretar o mundo, Leonardo da Vinci, né? Diante da ciência, Galileu, Copérnico, Kepler, né? A verdade é uma produção, resultado dos nossos experimentos, né? Quer dizer, Leonardo da Vinci, então, é um exemplo típico do homem do protagonismo. Leonardo da Vinci vai dizer, olha, é um desafio nós podermos interpretar na obra de arte a natureza de forma fidedigna. Daí as grandes obras de Da Vinci. Mas Da Vinci, ele não é só o artista, né? Da Vinci é também aquele homem de ciência, né? E aí nós vemos as muitas construções, o projeto de voo, um projeto, né? Ou eu lembro, por exemplo, a Roldana, né? Coisa assim que vai fazer muita diferença na modernidade e depois são invenções de Da Vinci. Então, a modernidade é quando traz essa ideia de um saber também útil, um saber que possa melhorar as condições de vida da humanidade. Silvio, na verdade, a filosofia vem da época antiga, a medieval e a contemporânea. É evidente que ao longo dos tempos tudo evoluiu. Hoje nós estamos na era da informática, na era da tecnologia. De que forma a filosofia, vocês acompanham? A filosofia acompanhou essa evolução? Todas elas? Então, a filosofia acompanha essa evolução.
ao longo do tempo, da história, nós temos pensadores debruçando sobre as grandes questões do seu tempo. Então nós vamos imaginar assim, ó, continuando um pouquinho a ponte histórica, né? Lá no século XVIII, a gente tem lá um Jean-Jacques Rousseau que participa de um concurso e perguntam para ele, o concurso, a pergunta era essa, né? As artes e a ciência, elas melhoram os costumes, né? E o Rousseau vai dizer que não, que o homem evolui na razão, mas hoje ele é mais fraco do que era antes, e vai dizer que a modernidade nem sempre traz melhorias, né? E o Rousseau provoca muito isso, porque ele vai questionar a desigualdade, ele vai propor uma outra sociedade política, né? Então, assim, ao longo do tempo, a filosofia vai refletindo as grandes questões. Então, nós vamos ter um período romântico, depois o idealismo, lá com Hegel, com a dialética no século XIX, depois um Karl Marx questionando as desigualdades sociais. Final do século XIX, um Nietzsche, né, pensando já a questão da existência, né, de forma que assim, ó, os pensadores ao longo do tempo pensam as grandes questões, né, as grandes questões de cada época, e dão instrumentos para nós pensarmos as grandes questões do nosso tempo hoje. Aí nós vamos ver no século XX, né, já uma Hannah Arendt deparando com o diante lá dos campos de concentração, do terrorismo, né, e fazendo a pergunta, né, tem ainda a política algum sentido, né? E ela vai, por exemplo, refletir a questão do soldado alemão dizendo, não, eu só cumpria regras, né? Então, assim, a filosofia pensa as grandes questões, e hoje nós temos pensadores refletindo as questões da contemporaneidade. Você acha que realmente, você poderia comparar, você está falando hoje os pensadores, você acha que tem termo comparativo os pensadores atuais com os pensadores da época antiga? Talvez seja uma das questões da filosofia é dizer o seguinte: quando você tem um Platão, um Aristóteles, um Descartes, né, um Kant, um Hegel, um Nietzsche e talvez o próprio Heidegger ainda no século XX, são pensadores que vão construir um sistema filosófico. E um sistema filosófico nós vamos pensar um conjunto de ideias, um conjunto de questões que perpassam os grandes temas da filosofia de forma mais abrangente. Quando a gente chega hoje no nosso tempo, talvez a gente tenha uma filosofia, não sei se é justo dizer isso, mas uma visão, uma filosofia mais especializada. Nós vamos ter teóricos que vão estar pensando mais a questão da tecnologia, outros pensando mais a questão da política, outros pensando mais a questão da existência, mas de qualquer forma, um autor, uma grande obra, só será considerada filosófica e vai ter repercussão na medida em que ela for capaz de trabalhar com abrangência as questões do nosso tempo. Você está falando o seguinte, deixa eu perguntar. O Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês, um dos mais importantes, e o seu pensamento e as suas contribuições, elas são relevantes até os dias atuais, entendeu? Então ele pregava o amor, a paz, a bondade, o respeito, entendeu, Silvio? Então, falar que até hoje impactou. Mas você acha, por exemplo, que Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, de Israel, o pessoal do Hezbollah, os terroristas, e Zelensky, da Ucrânia, você acha que eles conseguiam ler Confúcio? Então, a sua pergunta é uma pergunta perturbadora, João. Sabe por quê? Porque a questão que nós queremos, na verdade você está me perguntando o seguinte: o conhecimento é capaz de produzir a paz? Né? Quando a ciência ela é capaz de responder aos conflitos da humanidade, não só no sentido de dar resposta, mas no sentido de tornar essa resposta efetiva, né? Então veja bem, o mundo passa, né, daí nos últimos 10 anos por uma onda conservadora. Uma das características dessa onda conservadora foi desconfiar da ciência, desconfiar da academia, né? Então, esses nomes,
eles puderam ter uma formação. Quando a gente passa por figuras, né, que ocuparam lugares de notoriedade na história humana, independente dos papéis que realizaram, seja da guerra, seja da construção da paz, né, a gente percebe que todos eles, de alguma forma, tiveram oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Né? A forma como cada qual apropriou-se desse conhecimento, no sentido de produzir paz, no sentido de produzir guerra, é uma questão que vai além do próprio conhecimento, que vai depender das condições sociais, das condições históricas e das convicções de cada um. Né? Então, esses líderes, né, na medida que eles estão tendo, eles não são protagonistas isolados. Eles representam uma ordem política, né, econômica, né, ou seja, eles são representantes de um pensamento, né, não são figuras isoladas em um tempo. Né? Então você vai dizer para mim, eles leram? Eles podem ter lido. Como foi que eles se apropriaram disso? É a pergunta que a gente faz. Exatamente. Silvio, na filosofia contemporânea, como que você encontra, por exemplo, a ética profissional dentro da política atual? Em termos de filosofia, tem como? Gil, eu acho que a dificuldade da sua pergunta é de nós tentarmos ver qual política, de que política nós estamos falando, tá certo? Né? Porque assim, ó, se eu pensar a ética pública, eu vou pensar a coisa pública, eu vou pensar a coisa pública no sentido de produzir uma sociedade justa. Né? Quando a gente fala da sociedade justa, nós vamos pensar os filósofos da justiça, os pensadores da justiça, nós vamos dizer assim, nós vamos falar de uma sociedade equitativa. Uma sociedade equitativa, ela é mais do que aquela que oferece condições iguais para todo mundo. É uma sociedade mais do que a igualdade, a gente vai dizer que é importante nós oferecermos condições iguais para todo mundo. E para eu poder oferecer condições iguais para todo mundo, eu preciso oferecer mais para quem tem menos, tá certo? Então, a ética pensada enquanto política pública, né, ela envolve essa radicalidade da gente pensar um mundo onde todas as pessoas possam ter boas condições de se realizar, né, realizar as suas competências, as suas capacidades. Né? Então, assim, a ética ela vai estar sempre sendo um convite, mas a ética é um convite, um princípio para que a gente vá numa determinada direção. Tá? Agora a ética está ligada às nossas convicções. Tá? Eu acredito que o mundo pode ser diferente, melhor. Eu acredito no mundo para todos. Eu sou capaz de pensar o mundo para todos. Né? E nós hoje, mergulhados no século XXI, com todas as questões que estamos aí, nós queremos uma cidade na qual nós tenhamos acesso aos direitos. Isso já é importante. Mas, para pegar um pensador aí do século XX, né, o Lefebvre, vamos dizer assim, mas eu não quero só ter uma sociedade que realiza os direitos, eu quero ter o direito de sonhar uma cidade. Né? E aí a gente tem um pouco essa dimensão do poder sonhar uma outra cidade, um outro estilo de vida. Né? Então é legal a gente pensar ética sempre relacionado a um projeto de mundo, no qual eu confio e luto por ele. Silvio, como é que você hoje analisa a famosa frase de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão? Então, essa questão do Hamlet, né, do ser e não ser, né, do ser ou ter, dizia, ele colocou o Erich Fromm no século XX, né, me remete no primeiro momento à obra Ser e Tempo do Heidegger, quando Heidegger nos convida a ir além das aparências, a ir além do nível ôntico que ele fala, para a gente mergulhar no nível ontológico. Ou seja, né, trazendo aqui para o nosso cotidiano, né, o que isso significa? Né? Que para além da aparência das coisas, que para além das superficialidades, para além da fragmentação e das muitas solicitações que nós respondemos a todo momento, né, o que subsiste? Esse é o campo do ser. Né? Eu gosto muito, Gil, de um pensador mineiro chamado Juvenal Arduini, falecido recentemente, né, que colocava assim, a questão para o homem não é a questão do ter ou do ser. A questão para o homem é do crescer. Né?
É isso que nós somos chamados. Nós somos chamados o tempo todo a crescer. Ou seja, nós somos chamados o tempo todo a realizar as nossas potencialidades. E nós somos chamados a realizar a nossa potencialidade a cada tempo. Quando nós temos 10 anos, quando nós temos 20, quando nós temos 40, quando nós temos 60, sabe? O homem é convidado a fazer, né? E no fazer poder desenvolver-se. Então, a questão do Hamlet é esse convite para que a gente possa ser, mesmo sabendo que o tempo todo nós estamos sendo capturados nas entranhas que nos distanciam da vida. No começo, nós falamos sobre filosofia, que é uma palavra grega, que significa amor e sabedoria. Então, filosofar, como eu falei, é refletir sobre questões fundamentais da vida para quem o faz, busca uma vida melhor. Como é que você vê essa frase? Isso realmente você acha que é fundamental, que pode acontecer? O exercício do pensamento, né? Ele tem essa provocação. Você volta à questão da ética, né? Os gregos tinham essa dimensão da adequação entre o pensar e o agir, né? Isso vai ser reposto ao longo da filosofia, né? Agora, parece, né, que isso não é o bastante. Nem sempre aquilo que a gente se apropria enquanto razão, a gente dá conta de colocar enquanto ação, né? É por isso que eu trouxe aqui um autor, né, que fala das capturas, que é Michel Foucault, né? Foucault fala assim, olha, nós precisamos estudar esse cotidiano. E estudar esse poder, a microfísica do poder, esse poder que está no cotidiano, nas pequenas coisas. E que vai capturando o nosso espaço, que vai capturando o nosso tempo, e que a gente não dá conta de perceber. E quem sabe a gente conhecendo esse poder que está na linguagem, esse poder que está nas pequenas realizações, nas pequenas coisas, e a gente dando conta disso que nos captura, de repente a gente possa desenvolver pistas de liberdade, tá? Eu estou respondendo a sua pergunta dizendo que não é fácil a gente, no movimento de pensamento, levar a mudança no agir. Mas que o pensamento pode constantemente nos provocar, levando a gente a perguntar se o agir que nós estamos fazendo é aquele que melhor nos realiza. Silvio, você é professor de Sociologia na Unital, e como seus alunos, a maioria desses jovens, eles recebem a sua matéria, as suas explicações? Gil, você faz uma pergunta muito provocadora, interessante, porque assim, no contato com a juventude, né, hoje você tem, primeiro, trabalhar com jovens é muito bom, porque eles estão muito ligados ao mundo, às coisas. A gente trabalha com a juventude que estão aí nos movimentos, na rua, sabe? Cada qual é militante, um no campo da cultura, outro no campo da política, outro, sabe? Então, a gente a universidade permite a gente tomar contato com uma juventude bastante ampla, né? E isso é muito rico, né? Em geral, eu digo para você que eu faço um trabalho dentro da sociologia, mas com toda essa coisa da filosofia, do pensamento, da pergunta, do questionamento, da problematização, né? Então, vou te concluir a minha resposta com uma coisa que eu escuto com uma certa regularidade, né? Professor, toda aula sua eu saio perturbado, né? Por quê? Por causa dessa coisa, né? A gente sempre está trabalhando um autor, sempre tendo uma base de pensamento como referência, e quando a gente faz isso, a gente leva o aluno a questionar o que de repente parecia inquestionável, pronto e acabado. Silvio, qual que é o seu escritor preferência? Vixe, essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que transitei muito, né, de diferentes áreas. Eu trabalhei em antropologia, política, a sociologia de educação. Então eu seria mais fidedigno se eu respondesse, olha, na antropologia o autor que mais me influenciou foi Juvenal Arduini, né?
Talvez se eu for trabalhar na sociologia da educação, o autor que mais me influencia é Pierre Bourdieu, Michel Foucault, né? Se eu falar na filosofia política, talvez Hannah Arendt, né? Então, assim, eu tenho algumas preferências de autores, né? E eu acho que eu seria injusto se eu fizesse referência a um só, né? Silvio, eu gostaria que, para finalizar, você deixasse para quem nos assiste uma mensagem sobre filosofia. Eu gostaria de dizer ali para você que nos ocupou ocupou seu tempo nos ouvindo, né? Dizer assim, a gente vive hoje um tempo de muita distopia, né? Vivemos um tempo de muita falta de esperança, né? E quero dizer assim, ó, a gente faz a diferença hoje quando a gente consegue reunir pessoas. A gente faz a diferença hoje quando a gente consegue reunir pessoas para conversar. Então, provocar o estar junto. A gente não faz filosofia sozinho, a gente faz filosofia com os outros. Então, se a gente puder fazer rodas de conversa, seja ela na praça, seja ela em casa, seja ela na escola, e rodas de conversa mediadas com muita cultura, com muita arte, talvez com esporte, jogo, né? Mas lugares de encontro onde a gente possa responder a essa demanda do sistema que nos captura, possa responder a essa loucura do consumo que não nos deixa sonhar. Então, assim, você que nos ouve na sua juventude do seu tempo, né? Procure a filosofia, leia, reflita, debata, né? Isso vai ajudar a gente buscar saídas para esse cotidiano que está bastante opressivo, mas quando a gente se junta e faz parceria, ele pode se tornar alegre, convidativo e gostoso de viver. Colocar a vida em primeiro lugar, acho que esse é o desafio e o convite. Muito bem. Silvio, muito obrigado pela sua presença, pelas suas explanações, pelas suas explicações. Foi um prazer estar aqui e coloco aí à disposição, né, para poder multiplicar esse debate onde for o caso. Sem dúvida nenhuma. Conversamos com o professor Silvio Luiz da Costa, que é o doutor em Educação pela USP, mestre em Ciências Sociais pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, professor de mestrado e doutorado e professor de Sociologia aqui da Unital. TV Saber volta na próxima semana. Forte abraço.